Os 5 erros que todo iniciante comete na impressão 3D com resina. Se você começou agora nesse mundo ou mesmo se está pensando em entrar nessa jornada de impressão 3D com resina, esse vídeo é definitivamente para você. E a primeira coisa que eu tenho que te contar é que impressão 3D com resina requer certos cuidados que a impressão 3D com filamento, por exemplo, não requer. Então, o primeiro erro que normalmente as pessoas cometem é não se proteger adequadamente ou mesmo não colocar a impressora 3D em um ambiente que seja propício para a impressão 3D com resina. A grande maioria das resinas são tóxicas e podem causar irritação na pele e nos olhos. E os vapores que são emitidos durante a impressão 3D com resina também podem ser prejudiciais para a sua saúde se forem inalados. Mas calma, eu não tô querendo assustar ninguém não, beleza? O que eu tô querendo dizer é que você precisa se preparar antes de entrar na impressão 3D com resina. Isso significa que é necessário utilizar alguns equipamentos de segurança, como por exemplo, máscara com proteção contra vapores tóxicos, luvas e até mesmo óculos de proteção. Outro ponto importante é que você deve sempre trabalhar com a impressora 3D de resina em uma área bem ventilada. Isso porque, apesar de algumas resinas serem divulgadas como sendo de baixo odor, ainda assim os vapores que são emitidos durante a impressão podem ser percebidos por pessoas mais sensíveis. Aqui em casa, por exemplo, eu não tenho problema com o odor da resina, mas a minha produção já sente o cheiro da resina de longe. Então, segurança sempre em primeiro lugar, combinado? A segunda dica pode parecer meio boba, mas eu te garanto que é uma etapa super importante do processo, ok? Eu não sei se você já reparou, mas a resina é um líquido que possui fases. Isso significa que quando ela está em repouso durante algum tempo, algumas partes da resina sofrem decantação e você consegue observar várias camadas ou fases nela. O professor de química deve estar orgulhoso agora, hein? Outro erro que eu vejo muitas pessoas cometendo é não agitar o frasco de resina antes de usar ela. E eu confesso que no começo eu também não ligava tanto para isso. Mas depois que você pega o hábito de sempre agitar muito bem o frasco de resina antes das impressões, você vai notar que a qualidade e a facilidade de imprimir vão aumentar bastante também. É como se você estivesse fazendo um bolo e não misturou muito bem os ingredientes. O resultado vai ser uma droga, né? Pois é, a mesma coisa acontece com a resina. E o terceiro erro que eu vejo muitas pessoas fazendo é não tomar cuidado com a qualidade da resina que vai ser utilizada. É normal, no começo, a gente não entender muito bem no assunto e meio que acabar escolhendo o produto que a gente vai usar pelo preço mais barato, né? O fato é que a qualidade da resina que você usa tem um papel crucial no resultado das suas impressões e na sua saúde também. Resinas que são muito baratas e que não têm procedência nenhuma podem ser tentadoras para o seu bolso, mas elas podem acabar produzindo peças de impressão 3D de baixa qualidade e acabamento. Além disso, elas também podem causar problemas sérios de saúde, já que a gente não sabe quais os tipos de produtos foram utilizados na fabricação da resina. Por isso, é muito importante você sempre utilizar uma marca de resina que tenha uma ótima reputação e uma procedência no mercado, né? E é por isso que, nesse caso, eu já quero te indicar as resinas da marca 3D Cure. Eu já uso e conheço as resinas da 3D Cure aqui no canal há algum tempo e recomendo muito. Já acessa o site deles aí para conhecer, porque além deles terem ótimos produtos, eles também têm um preço muito bom. O quarto erro que eu vejo acontecer muito está relacionado com a falha na limpeza da resina depois que a impressão 3D acaba. Isso porque, uma vez que a peça é impressa, não significa que o trabalho acabou. Existe um passo muito importante que é a limpeza do excesso de resina que fica na peça impressa. Nesse processo, o ideal é que a peça seja muito bem limpa utilizando o álcool isopropílico. Isso porque a resina não curada que ainda está presente na sua peça é solúvel no álcool isopropílico. Isso significa que um banho de álcool isopropílico pode ajudar a remover essa resina excedente, deixando o objeto impresso limpo e pronto para a próxima etapa, que é a etapa de cura. Mas o que acontece é que normalmente essa etapa de limpeza é mal feita, e isso pode trazer vários problemas, como por exemplo, deixar as suas peças pegajosas e meladas. Outro problema muito comum que acontece com uma lavagem mal feita é que alguns dias depois que a peça já está pronta, ela acaba rachando do nada. Isso acontece porque o tempo de cura da resina acaba ficando desigual, já que a resina não curada na superfície ou no interior do objeto e a resina já curada abaixo dela se contraem em taxas diferentes durante o processo de cura. E essa contração desigual
pode resultar em tensões internas na peça, que por sua vez podem levar ao aparecimento de rachaduras ou fissuras. Por isso, não tenha pressa na hora de lavar bem as peças feitas na impressora 3D de resina. O quinto e último erro que acontece muito com quem está começando na impressão 3D com resina é querer nivelar a mesa da impressora toda hora. E eu nem julgo, porque no começo eu fazia isso também. Toda vez que dava algum problema na minha impressão, eu achava que era porque o nivelamento estava errado. Primeiro, é importante entender que o nivelamento da mesa é sim crucial para obter boas impressões. Mas, uma vez que a mesa da impressora já foi nivelada, não tem necessidade de repetir esse processo antes de cada impressão, a menos que ocorra alguma mudança muito significativa na impressora, como transportar a impressora de lugar, por exemplo. Agora me conta aí, você já passou por alguns desses cenários que eu citei? Já me conta aí nos comentários que eu quero saber, hein? E como sempre, né, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, então já deixa aquele like bem gostoso aí. Assim você me ajuda a continuar trazendo sempre mais vídeos como esse que vão te ajudar na impressão 3D. E a gente se vê nas outras redes sociais. Até o próximo episódio. Tchau!